cultura de pares ela tem esse nome agora, né? O que é a cultura de pares segundo também a sociologia da infância? Ela é uma produção que se dá das crianças entre elas sem a intervenção do adulto, tá? E que crianças? Aquelas crianças que se encontram habitualmente, entendeu? Seja na própria casa, os irmãos, por exemplo, né? Tudo bem que as famílias estão cada vez menores, então as famílias são de filho único, de 2 filhos, e então são aquelas 2 crianças se tiver. Ou os amigos do prédio, entendeu? Que acabam se encontrando, ou as crianças da escola. Essas sim, vão para a escola todos os dias, se encontram. E quando é que elas se encontram em geral entre elas, longe dos adultos? O ensino fundamental é no pátio, entendeu? Na hora do recreio, que tem 20 minutos, né? Ou na educação infantil, que tem um pátio maior para poder brincar, e aí elas se revelam nas suas preferências de agrupamentos e das coisas que vão fazer, né? Mas na educação infantil também se brinca muito dentro de sala de aula, né? Então, muitas dessas brincadeiras e dessa produção de cultura de pares se dá dentro de sala de aula também, nesses momentos. Mas o que deixa claro é que, assim, por exemplo, para a sociologia da infância, o professor não é um par das crianças. O par de uma criança é uma outra criança. E essas coisas que elas dizem entre elas é porque o professor está longe. Porque se ele se aproximar, elas já mudam, né? Como no exemplo que eu dei hoje, que é um exemplo de um segundo ano. Mas, por exemplo, para as crianças, o professor ou os pais, elas significam adultos como alguém que manda, dá ordem, dá instrução, é grande, é forte e é poderoso. Então, sempre quando elas estiverem com eles, elas nunca vão estar do jeito que elas são, entre elas, as crianças. Ainda que quando elas estão entre elas reproduzam o que elas aprendem com o jeito dos adultos, de dar ordem, instrução, de mandar, todas essas coisas, entendeu? Mas o que a sociologia da infância vai dizer pra gente é o seguinte, que quando as crianças estão entre elas são de um jeito, e quando tem um adulto por perto, elas são de outro. Então, cultura de pares é o que elas produzem quando elas estão entre elas. Mas essa produção é toda permeada pelo que elas aprenderam com os adultos, com o jeito dos adultos ser adultos.